É bom saber porque às vezes também tem profissionais que guardam os seus produtos, armazenam de maneira inadequada. Nossa. E também há combustão, né? Acaba acontecendo isso com pó descolorante, que tem persulfato na composição. Sim. Acontece isso também, pessoas que às vezes não têm noção do efeito, como a gente comentou do spray na aula passada, mas não entendem o que tem na composição e às vezes a cliente está lá fumando cigarro e tal. Olha a cara do Wagner. E fora o fogo, né? Que pode realmente prejudicar ou acabar com o cabelo da cliente. Na química a gente tem uma área da química que estuda justamente a incompatibilidade das substâncias químicas. Existem regras de estocagem de produtos. Eu não posso colocar qualquer produto ao lado de qualquer produto simplesmente porque eu acho bonitinho. Não, é muito perigoso. Existem reações, por exemplo, reações exotérmicas. São aquelas reações que liberam calor. Eu não preciso do isqueiro, não preciso do fogo, nada disso. Basta pegar uma substância líquida, reagir com outra substância líquida, pronto. Aquilo já vai aquecer, vai pegar fogo. Eu faço muito esse experimento na demonstração das nossas palestras. Sim. Justamente para o pessoal poder entender o que está acontecendo. A gente vai lá, coloca um termômetro e a gente mostra que duas substâncias líquidas, quando juntas, reagem quimicamente e ultrapassam 100, 120 graus de temperatura. Perfeito. E assim, gente, só para entender, porque às vezes a gente vê rodando na internet alguns experimentos que não têm sentido. Por exemplo, o que a gente faz em aula, em laboratório, na formação de técnicos, ou então nos nossos cursos intensivos de Química com Wagner, são experimentos válidos porque a gente sabe que aquelas substâncias, elas realmente podem ter uma mistura imediata e ter aquele efeito. Agora, tem pessoas que às vezes pegam assim, a mistura do pó descolorante e a mistura de uma escova progressiva e mistura ao mesmo tempo e pronto, o pote fica dançando. Gente, ninguém faz essa mistura durante o procedimento. O primeiro passo é ou você descolore e retira totalmente, passa-se dias ou não, no mesmo dia você faz uma escova ácida, ou você faz a escova ácida, retira totalmente o produto e depois faz o processo de mechas. Então, às vezes as pessoas querem fazer experimentos que eles acabam viralizando na internet. Por exemplo, o pó com peróxido de hidrogênio, que ainda está, vamos dizer assim, num estágio que não significa um estágio final pós-aplicação para fazer mechas. E aí pega um produto, ou seja, ninguém trabalha dessa maneira, ninguém mistura os dois para se fazer um trabalho simultâneo. E aí, meu Deus, vamos falar um pouquinho sobre isso, Wagner, assim. Na verdade, o que acontece? Existem muitas trocas de informações que são muito preocupantes e perigosas. Tá? E cuidado com a internet também, a questão da informação. E você recorrer tudo ao Google, muito cuidado, selecione essas informações. Nós não podemos simplesmente misturar substâncias achando que vai dar certo. Porque a química ela começou com teorias e hipóteses, ou seja, não existia muito conhecimento, as pessoas manipulavam as coisas ao acaso, ia pela tentativa e erro. Hoje não, hoje a química se baseia em fundamentos químicos, ou seja, ácidos e bases podem reagir quimicamente porque vão se neutralizar. Mas, por exemplo, ácido e água, não é tudo ácido que eu posso misturar com água, porque pode criar uma reação exotérmica. Até a maneira de você misturar essa substância. Por exemplo, eu não posso colocar água no ácido sulfúrico direto, porque ele explode. Mas eu posso colocar o ácido sulfúrico na água. Existe uma regra que fala o seguinte, ele nela pode, ela nele não. Que é justamente uma regrinha que a gente indica de segurança. Então veja, você está lá no seu estabelecimento, fazendo uma manipulação. Se você não tem esse conhecimento, olha o risco que você está correndo. É verdade. Porque pode criar uma reação exotérmica, pode haver uma explosão, uma projeção de material. Sim. Pois que a gente sempre fala lá dos EPIs, né? O uso do óculos de segurança, o uso de uma máscara, um avental, uma touquinha, justamente para que se tenha essa garantia de segurança. Né? E tem muita, é o que a gente fala, né? Às vezes tem muitas misturas que são feitas que não fazem parte da realidade do cabeleireiro. E tem aquelas que fazem parte da realidade do cabeleireiro. Por exemplo, um exemplo bem simples é quando a gente realmente vai fazer um processo químico, um processo de descoloração ou coloração, que a gente está usando ali o oxigênio, peróxido de hidrogênio, e aquele cabelo ele tem metais. Então, aí sim tem uma reação, é isso, Wagner? Sim, com certeza, com certeza. E é interessante que você falou do peróxido de hidrogênio, né? A famosa água oxigenada. Se você chegar numa farmácia e pedir um peróxido de hidrogênio, o farmacêutico vai ficar olhando para a sua cara sem saber o que é. Tá? E justamente nas nossas aulas a gente gosta de desmistificar, entender o que são os peróxidos. Por que ele é um peróxido? Então a gente vai explicar sobre a questão da carga, a importância aqui no caso do peróxido, o oxigênio vai ter uma carga de -1. Isso é importante saber, precisa de O que uma é esse aula. -1? Então a água, por exemplo, na água, o oxigênio, a carga dele é -2. Que a gente chama de cargas de valência. Imagina que você tem um átomo de um elemento químico, ele tem várias camadas de energia, e essas camadas de energia vão liberar mais elétrons ou vão liberar menos elétrons.
Então é isso que vai diferenciar, por exemplo, a água da água oxigenada. E a nossa preocupação, lembrando que o peróxido de hidrogênio, ele é fotossensível. O que é fotossensível? Ele sofre uma decomposição pela luz. Por isso que nós sempre temos o peróxido de hidrogênio num frasco que evite passar a luz. Não é mais leitoso como antigamente, transparente. A gente falava em laboratório frasco âmbar, que é aquele frasco marrom. Hoje não, hoje você tem frascos branco, azul e tal, que também evitam essa polarização da luz direta. Por quê? Se você tiver o peróxido de hidrogênio, ele sofrer a ação da luz, ele vai se decompor, tá aí mais uma dica, uma reação de decomposição, e aí você vai ter novamente uma água com a liberação de oxigênio. E às vezes a pessoa, por exemplo, muda, tira da embalagem original, passa por um outro pote, geralmente, e deixa exposto aberto o peróxido de hidrogênio. Às vezes na cumbuquinha sobrou ali 200 ml e quer usar e acredita que vai ter a mesma força. Aí vai colorir e fala assim, eu fiz esse processo, mas não deu exatamente o mesmo efeito. Então o que aconteceu, né? Exatamente isso. A gente vê muito essa mudança de postura dos nossos alunos. A gente sempre fala, né? O paradigma do antes da aula do Wagner, depois da aula do Wagner.